Olá, seja bem-vindo à primeira aula de Direito Eleitoral. Esse vídeo novamente é apenas uma maneira de estudar, que eu estou ensinando como se fosse para uma criança, para alguém que não sabe nada sobre o assunto. É um vídeo bem simples, com informações bem diretas, que eu vou passar, mas que merece o necessário aprofundamento. Vai ser uma sequência aí todas as aulas, um vídeo bem completo. A primeira coisa que a gente deve lembrar é da onde são tiradas as normas que regem o direito eleitoral, como que é feito, isso tudo. As fontes diretas do direito eleitoral é a Constituição, as leis, o Código Eleitoral. A Constituição é a fonte principal do direito eleitoral. Mas muitas perguntas dos concursos é sobre a fonte indireta, que são as resoluções do TSE. São as decisões que o Tribunal Superior Eleitoral toma sobre determinados assuntos. Essas resoluções têm força de lei, então é como se fosse uma lei, mas ainda não é, porque ela não pode inovar, então nem contradizer. Se a lei está falando que precisa ter 35 anos o presidente para se eleger presidente, a resolução do TSE, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, não pode falar que são 34, tá? O TSE não pode inovar na lei dessa maneira. Na sequência, a gente fala dos direitos políticos do cidadão. O que é o cidadão? O cidadão é aquela pessoa que pode votar e ser votada. Ou seja, no sistema atual brasileiro, é a pessoa que tira o título a partir dos seus 16 anos e obrigatoriamente a partir dos 18. Novamente, isso aqui vai ser explicado mais para frente, a parte de obrigatoriedade de tirar o título. Tá? Mas cidadão é aquela pessoa que tem o título. Então, muitas vezes, as questões de concurso vão tentar confundir e falar que determinado assunto é feito por qualquer pessoa ou por qualquer cidadão. Essas palavras não podem ser trocadas. Quando falar determinada pessoa, quando falar qualquer pessoa, é qualquer pessoa. Quando falar cidadão, é só cidadão, quem tem o título de eleitor, quem pode ser votado e votar. O cidadão, ele vai poder participar votando das ações populares, participando em projeto ou fazendo um projeto de lei. E quando você fala que você pode votar e ser votado, isso significa basicamente que a pessoa, você tem direitos políticos positivos e negativos. Quando a gente fala dos direitos positivos, significa poder votar e ser votado. Poder votar é o direito político positivo, ativo. Poder ser votado é o passivo. Quando você não vai poder ser votado? Por causa das causas do direito negativo. O direito negativo são as incapacidades ou as privações para poder ser votado. Então, dentro do direito negativo, vão ter determinadas coisas que a pessoa não pode fazer, vai ter a sanção de perder ou ser suspenso os direitos políticos, que aí vai impedir dela de votar ou ser votada. Lembrando que para você ser votado, você tem que antes poder votar. Então, se você não pode nem votar, é claro que você não poderá ser votado. E como que o povo participa disso? O povo participa através do sufrágio. O sufrágio não pode ser confundido com o voto e nem com a eleição, são coisas distintas. Tá? O voto, ele é um ato, ele não é o direito. O sufrágio é o direito da pessoa ir lá e votar. Como que ela exerce esse direito? Através de um ato, que é o voto. E o voto ocorre durante um dia, que é chamada eleição. Esse voto, ele é universal. Isso quer dizer que é para todo mundo, mas, como sempre, o direito tem as suas exceções. Por exemplo, os analfabetos, o conscrito é aquela pessoa que exerce o serviço militar obrigatório. Ou aquele médico
que depois da faculdade também vai fazer o serviço militar obrigatório na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Ele também é o conscrito. Então aquele com 18, aquele que acabou a faculdade, geralmente médicos, que vão fazer o serviço militar obrigatório. Esses militares, o conscrito, apenas eles não podem votar ou serem votados. Tá? O militar oficial ou o militar qualquer, ele pode votar e ser votado. Tem suas peculiaridades para ser votado, mas pode, tem que lembrar disso, é só o conscrito. E continuando quanto ao voto universal, temos ainda os estrangeiros e as crianças abaixo de 16. Tá? Mesmo tendo essas restrições, a gente não pode dizer que o voto não é universal, porque ele é restrito ou restringido quando ele era por causa de sexo ou por causa de condições econômicas, que a pessoa só podia votar quem ganhava acima de tantos mil, por exemplo. Então isso não existe mais, mesmo tendo algumas restrições, o voto é considerado universal. E lembrando também que o voto é um direito subjetivo. Isso quer dizer que é um direito que você pode exigir. Quer dizer, se alguém te impedir de votar, você tem mecanismos de falar, não, eu posso votar, eu vou votar, porque é um direito subjetivo meu. Eu posso exigir isso daí. Como o povo vai participar disso? Através do voto. O voto ele é direto, secreto, universal e periódico. E isso é uma cláusula pétrea. Não pode haver uma emenda à Constituição que modifique isso. Entretanto, o voto obrigatório não é uma cláusula pétrea. Quer dizer que pode haver uma emenda constitucional que determine que a partir de agora o voto não será mais obrigatório, e sim facultativo, ou seja, vota quem quer. Outra maneira do povo exercer o seu direito é através do plebiscito. Tem uma grande diferença entre o plebiscito e o referendo, que são duas maneiras do povo exercer os seus direitos, é que um vem antes de uma lei, tipo assim, vocês querem que essa lei seja feita, e o outro vem depois, ou seja, vocês concordam com essa lei? Então, para você decorar, você lembra assim, plebiscito vem de plebe, de povo. O povo sempre vem antes, pelo menos deveria vir, né? O povo vem antes da lei. O referendo, você lembra de um padre, do reverendo, do padre, que ele vem depois do pecado. Quando ocorrer o plebiscito e o povo for contra determinada lei, votar lá que eles não concordam em fazer aquela lei, o Congresso, mesmo assim, pode fazer aquela lei, pode modificar, ele pode fazer o que ele quiser. Aquilo ali, o plebiscito, foi apenas um ato consultivo. O referendo você tem que lembrar do padre, certo? E quando o padre manda você rezar os Pai Nosso e Ave Maria depois do pecado, aquilo ali você tem que seguir. Então você lembra disso. Quando houver o referendo, ou seja, determinada lei foi feita, há um referendo depois para a população falar, votar se concorda ou não com aquela lei. E o que ela decidir, o Congresso Legislativo não pode ir contra. Ele é obrigado a fazer o que a votação deu certo. Se a população concordar com aquela lei vai continuar. Se a população discordar daquela lei vai ser revogada. O plebiscito também, outra pergunta que cai bastante, ele é feito para dividir municípios ou estado. Quando um município vai dividir pela metade e tudo mais. Vai ser feita uma votação com todo mundo que vai ser afetado por essa situação, ou seja, as duas partes do município, as duas partes do estado, não o Brasil todo, apenas esses estados que serão ou divididos ou unidos. Então há um plebiscito, a população concorda em dividir ou unir esses municípios ou estado, concorda ou não. Lembrando que o plebiscito é consultivo, o Congresso pode ir de acordo ou não com o que ele falou e decidir se vai unir ou separar aquele município ou estado. E essa união ou desmembramento é feito através de lei complementar.
após o plebiscito. E os dois, tanto o referendo quanto o plebiscito, são aprovados por maioria simples, ou seja, 50% mais um dos votos válidos. E para fechar a aula, nós temos a iniciativa popular, que é um modo do povo pedir para fazer uma lei para o Congresso. O Congresso pode ou não acatar isso, ele pode modificar, ele pode nem dar bola para esse pedido. Esse pedido ele não pode ser negado por vício de forma. Lembra do Confiformob? Da competência, forma, finalidade, motivo e objetivo? Então, esses aí são os requisitos para o ato ser feito. Então, o requisito forma não pode ser meio de vício da iniciativa popular, tá? Para criar uma iniciativa popular, é necessário 1% dos votos de todo o eleitorado nacional, sendo que esse 1% tem que estar distribuído em 5 estados, com 0,3% do eleitorado de cada estado. Entendeu? Então tem que ter 0,3% de cada um dos estados, na soma disso dá pelo menos 1% dos votos do eleitorado do Brasil para conseguir chegar esse pedido de lei, essa iniciativa popular até o Congresso. Esse tipo de lei só faz leis ordinárias, ou seja, leis normais, e leis complementares. Não fazem PEC, que é projeto de emenda à Constituição. Não tem como você pedir, a população pedir para fazer uma emenda à Constituição. A população só pode pedir leis ordinárias e leis complementares. Também pode ser feito isso no âmbito do município, tá? Com 5% do eleitorado do município pode propor uma lei para a Câmara Legislativa. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo, mais uma aula completada aí.